que é Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti, sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Isso aqui é muito importante. As vestes está ligado ao que? Ao corpo, tá? E comigo andarão de branco, está ligado à pureza, tá, pessoal? Portanto, são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É interessante que as próprias células do nosso corpo, né, elas são como mensageiros, né, como anjos, né? A gente consegue também fazer muita ligação com a forma que o nosso corpo ele distribui suas funções e a forma como que todas as outras coisas trabalham, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já vou para Filadélfia, tá? Depois eu já faço um resumo das glândulas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, isso aqui é interessante, tá? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá? Quando fala isso aqui, alguns defendem que isso aqui seria um versículo que provaria a questão do arrebatamento pré-tribulacionista e etc. Não, pessoal, na verdade é o seguinte, que esse verso ele não está ligado a essa questão. Porque é o seguinte, Jesus, ele inaugurou a primeira ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar. Então, ele inaugura isso, esse estado. Eu já vi outro dia um teólogo falando, não, nem Enoque nem Elias nunca subiram para o céu, porque Jesus ele disse que ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Mas aqui, como ele não entende o temporal, mal sabe ele que Jesus ele morreu antes da fundação do mundo. Como ele fez tudo isso, ele criou o nosso mundo e ele já tinha descido, ele já tinha subido e desceu. Né? Então o pessoal não compreende muito isso, a questão da temporal. E aí o cara não compreende que Enoque ele foi levado, que Elias ele foi levado e tal. Então a escritura ela não é nem pré-tribulacionista, nem pós, nem mid. Ela é atemporal. A tribulação, a questão da tribulação, ela é atemporal. Muitos desses que estavam aqui, eles foram poupados do nosso tempo. Eles não nasceram no nosso tempo. E é isso que significa, é tão simples. Agora, uma coisa que é importante vocês entenderem, quando eu for fazer leitura dos outros capítulos de Apocalipse, nós não sofreremos aquilo que é chamado de taças da ira de Deus. Nós não sofreremos isso. Tá? Nós estaremos tranquilos nessa parte. Nós já, nesse momento, já seremos levados todos, nos encontraremos com Cristo nos ares e simplesmente observaremos e contemplaremos as taças da ira caindo sobre todos. Tá? Compreendem isso? Então nós não sofreremos as taças da ira. E esse é o momento da chamada hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É a hora final. Tá? É a hora final. Então por isso que alguns foram poupados. Um grande exemplo é que os 144 mil eles já foram levados atemporalmente por Cristo. Quando Cristo ele ressuscita, ele leva as primícias. Primícias, numa colheita, elas são os primeiros frutos. É toda a colheita, mas são os primeiros. Alguns estão esperando que temos os 144 mil hoje entre nós. Não, na verdade, tirando a questão das 2 testemunhas de João, algo que eu até compartilhei hoje no Telegram, onde mostra que, igual aquele verso diz, onde 2 ou 3 testemunhas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei, ali estou eu, no meio deles. Está ligado às 2 testemunhas que virão, Enoque e Elias, e a figura de João, que simplesmente por portal dimensional, ele vem para o nosso tempo. E ele contemplará como uma terceira testemunha secreta. Cumprindo literalmente, glória. Mas como eu gosto disso, essa literalidade, essas riquezas, essas coisas escondidas, né, que Deus ele deixou na palavra dele, cumprindo literalmente
para desespero de todos teólogos que só entendem a Escritura como abstrata, né? Completamente aquilo que Deus lhe colocou, né? E então, eles já são, nós já seremos poupados disso. Então o pessoal às vezes pega esse versículo aqui e coloca para tentar provar o pré-tribulacionismo, e não, pessoal, tá? Isso é, a questão do pré-tribulacionismo é muito errado, porque, que nem aquele versículo que eu já li, já no início, todo olho verá. Esse negócio de arrebatamento meio que todo mundo sumiu, né? Não é assim. Primeira coisa que não é todo mundo sumindo, né? Isso já é um erro que os filmes colocaram. As pessoas, elas serão retiradas pouco a pouco. O que eu tenho recebido de declarações de pessoas que têm tido sonhos de arrebatamento, todas elas são unânimes no seguinte, todas, que elas observam pessoas sendo tiradas pouco a pouco. Exatamente como uma colheita, tá? Ninguém passa a foice assim e tira tudo de uma vez. Acabou a colheita. Não existe máquina para isso. Jesus, ele manda os seus servos para colherem. E se são vários, eles vão tirando pouco a pouco. Ou seja, as pessoas vão sendo tiradas. Vai ter um tempo, um dia eu vou colocar essa live específica desse tempo, desse estudo, linkado ao livro de Daniel e tal, né? A gente vai fazer essas lives só sobre Apocalipse temporal. E vocês verão que tem um tempo final que Deus ele vai esticar ali, ligado às festas hebraicas, tudo bíblico, tá? Não é conjectura, nada, não é teoria, tudo bíblico, onde Deus vai dar um tempinho final para aqueles últimos que amadurecem, sabe? Então, é bem simples, tá? Então, vamos continuar aqui. Eis que venha sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, de novo a questão de ir para a coroa, né? O Keter. Então, ou seja, uma questão de governo, de reis, etc. Então, aqui eu li mais duas igrejas. Vou fazer a questão da... O 5 é o pâncreas, né? Que é o chakra que eles, no hinduísmo, lá, eles chamam de plexo solar, né? Mas, na verdade, eu conecto ele com a parte do corpo, igual aquele diagraminha que eu coloquei do corpo para vocês verem, né? Ligado à emoção, tá? Na parte da emoção. Então, ele está ligado a uma parte do sistema digestivo e endócrino, tá? A parte de imunidade, tá? Localizado atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Tá? Ele produz enzimas e hormônios para apresentar duas funções, que é considerada uma glândula chamada mista, tá, pessoal? Endócrina e exócrina. E ele está ligado, pessoal, a uma questão de relações que sejam harmoniosas com as pessoas. A Escritura fala de nós não nos embriagarmos, né? Porque a maior doença que tem no pâncreas, geralmente é o câncer, né? O câncer de pâncreas, onde ele está ligado a pessoas que inclusive bebem muito. Olha só como todas as doenças elas estão ligadas a não domínio das coisas. Beberrão, gula, avareza, ego, egocentrismo e tal. E isso está ligado a essa igreja, tá? Então, o pâncreas, ele é justamente esse órgão, essa glândula principal, tá? E ele está ligado às vestes, à nossa contaminação. Apocalipse 3, capítulo 3, verso 3 ao 4 diz: mas também em Sardes algumas poucas pessoas não contaminaram seu corpo, tá? Onde ele está ligado a essa distribuição da imunidade, tá? Então, por isso, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Vou para a sexta aqui, onde são as glândulas suprarrenais, onde está ligado a sexta igreja. Tá? Está ligado ao chakra básico, tá, pessoal? É uma glândula onde elas são reconhecidas em duas regiões distintas, a parte da medula e o córtex, tá? Cada uma delas produzem hormônios diferentes. E eles, por isso que eu coloquei aqui, ó, Apocalipse 3, verso 12 diz: aqui vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. Ou seja, a parte de base, de coluna. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu. Tá? E o último chakra, que eu vou fazer a leitura da última igreja aqui rapidamente, a de Laodiceia, está ligado ao chakra sexual. As gônadas, chamadas gônadas, tá? Glândulas de reprodução, que são os órgãos onde produzem as células sexuais responsáveis pela produção de hormônios sexuais. E é o chakra responsável pela energização dos órgãos, tá? Onde na mulher está ligado a ovários, né, aos homens a questão do testículo. A última igreja está tão ligada a isso que tem até a questão da nudez, onde o espírito ligado a esse é Noé, tá? Onde Noé e Adão, né, inclusive, quando eu tinha colocado lá para vocês. Laodiceia. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui também está ligado àquela questão da postura dos seres na pré-existência, tá? Onde eles não penderam nem para um lado nem para o outro. Ainda bem que a gente não pendeu para o lado de frio completamente, né? Só que Deus, ele não quer alguém que fique morno. Ele quer que a gente tenha o quê? Um tipo de atitude, né? Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas. Sempre essa questão de purificação, tá, pessoal? Purificação, roupas brancas, veste e tal. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A questão dos órgãos sexuais estão ligados a esse chakra sexual. E que unja os teus olhos em colírio para que vejas. Por quê? Porque os olhos, lembra que eu já li, né, à frente, a questão dos, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, né? Todo o teu corpo será bom. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa questão aqui, inclusive do sexual, novamente, lembra que o primeiro uniu ao último, e o último ao primeiro, ao trono, ao rei, a estar lá em cima. Por quê? Todo o teu corpo ele está conectado por glândulas, por regiões, tá? Por separações, onde a administração nossa, do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos sentimentos, de todas essas questões, né? Como eu coloquei, onde cada igreja, cada parte do teu corpo está ligado à mente, à visão, à voz, ao coração, à emoção, à ventre, ao sexual, né? Inclusive, o pecado do pâncreas, tá? Ele está ligado à preguiça, tá, pessoal? A questão da energia. Do ventre, a avareza. Você fala do ventre, a avareza, pessoal, não seria gula, não, a avareza, né? Porque a pessoa ela retém todas as coisas. Quando você não retém isso, o contrário disso é a generosidade. O contrário da preguiça é a diligência. E o sexual, da luxúria, qual que é o contrário disso? A pureza, a castidade. Né? Tudo isso eu já até comentei no início da live. Então, você sendo casto, generoso, diligente, paciente, moderado, né, altruísta e humilde, você está simplesmente a questão dos frutos do espírito, né, que eu ainda quero fazer uma outra live, mas só sobre isso. E agora, quando você é orgulhoso, tem inveja, tem gula, tem ira, tem preguiça, tem avareza, tem luxúria, você está realizando isso com o teu corpo, com o teu templo. Você não é alguém aprovado. E todas essas exortações aqui são para nós, para o nosso corpo inteiro, para todos os tempos. Não tem só para uma igreja ou outra. Há uns que terão mais fraquezas em uma parte, qualidades em outra, mas nós temos que vigiar em tudo para sermos completamente aprovados em todas essas questões.